processos 20560, 17 dígito 5, trata de 552 contratações temporárias realizadas no primeiro quadrimestre do exercício de 2020. A nossa auditoria, ela aponta a irregularidade de todas as contratações. E no meu voto, minha proposta de voto, que enquanto conselhista, ela é no sentido de relevar a grande maioria, a ausência de seleção simplificada, principalmente, e a ausência de fundamentação fática, por estas contratações terem sido realizadas num ano totalmente atípico, no ano 2020, em que até a realização do concurso público estava prejudicada. Então, nesse caso, relevando essa irregularidade, também nós temos, no meu voto, eu aponto a ilegalidade de algumas contratações por elas estarem acumulação indevida de cargos, que é justamente o anexo 3. Então, ao final do meu voto, eu considero os anexos 1 e 2 regulares, concedendo em consequência registro, e apenas o anexo 3, que é onde figuram diversas acumulações de cargos indevidas, ela é no sentido de julgar ilegais, negando em consequência registro. Essa é a minha proposta de voto, senhor presidente. Doutor Guido. Senhor presidente, senhor relator, senhores conselheiros, bom dia. Obrigado pelas palavras de boas-vindas do presidente, do conselheiro Valdeci Pascoal. Quer dizer que é uma grande satisfação estar de volta às sessões dessa coluna da Câmara. E em relação ao processo presentemente em análise, eu queria apenas pontuar o seguinte: a auditoria, ela sugere que todas as contratações sejam consideradas irregulares. Me parece que existe uma questão de que a prefeitura coloca como a questão da a fundamentação fática decretos de 2019. Então, ao que me parece, a fundamentação fática das contratações não está assentada, pelo menos quando houve a contratação, não estava assentada em questões atinentes à pandemia. Estava embasada em decretos de 2019. Se assim for, me parece que as contratações deveriam ser analisadas a partir do contexto de 2019, se elas eram realmente necessárias, se existia fundamentação fática para elas, e se esse número de 552 contratações não era um número um pouco, talvez, exagerado de contratações. Então, me parece que, embora muitas dessas contratações tenham sido realizadas nos primeiros dias do mês de março de 2020, muitas delas, me parece que o que fundamentou as contratações não foi diretamente a pandemia, era um contexto que já vinha desde o ano anterior. Então, senhor presidente, eu indo venha e respeitando todas as opiniões, eu vou acompanhar o entendimento da auditoria e opinar pela ilegalidade dos 3 anexos do relatório da auditoria. Eu agradeço a participação do Dr. Guido. Eu vejo aqui, peço até desculpa ao relator, mas eu vi aqui que há também um pedido de participação da advogada doutora Carolina Rangel. Eu indago se ela está inscrita para sustentação oral ou para acompanhar. Bom dia, senhor presidente. Sim, na verdade, não é exatamente sustentação oral, mas eu queria fazer uma ressalva, se possível, agora. Pois não, uma questão. Em verdade, essas contratações, não obstante o contexto da pandemia, né, que eu acho que deve ser levado em consideração, sim, mas só para lembrar que o concurso público, né, que o ex-prefeito estava dando
eu não lembro exatamente o período, mas estava tramitando, né? Então, justamente para que essas contratações temporárias não mais ocorressem, e aí, inclusive, por uma determinação do tribunal e por conta da questão da pandemia, né, foram suspensas, né, as próximas etapas do concurso, e acho que até agora, até o momento, ainda não foi dada continuidade. Enfim, eu acho que esse contexto também seria interessante, né, a gente ponderar. Então, não tinha essas contratações vinculadas à área de educação e saúde, então não tinha como dar continuidade, inclusive, ao último ano de gestão, sem que fossem feitas, né? E o número elevado é justamente porque são muitas contratações vinculadas à área de educação e saúde. Então, acho que isso justifica esse quantitativo por conta disso. Não obstante o decreto ser de fato de 2019, havia esses dois contextos aí que eu acho que podem ser levados em consideração e devem, né? É só isso que eu queria ressaltar. Então, registrando na anotação da doutora Carolina. Guido. Presidente, em relação ao concurso, pelo que eu pude ler no relatório de auditoria, o último concurso antes desse, me parece, tinha sido em 2008. Então, já havia, nesse mandato, se é 2020, então esse mandato vinha pelo menos de 2017, então já havia vários anos aí em que esse concurso poderia ter sido realizado e não foi. Queria fazer essa ressalva, porque esse concurso já foi em 2000, o edital ao menos, né? Em 2020. Então, era uma situação que vinha já de alguns anos. É só esse registro. Então, a palavra do relator. De fato, ocorreu essa situação no ano 2020. O edital foi lançado, não sei exatamente as datas, mas o edital foi lançado para a realização do concurso, mas devido àquela situação da pandemia, eu expedi uma medida cautelar, suspendendo o concurso. Houve também uma decisão judicial no sentido de suspender, depois a decisão foi revogada e a prefeitura de Gravatá, ela suspendeu por um tempo o concurso, mas depois ela realizou as provas. Mas aí não foi homologado ainda está nessa situação de, vamos dizer, da resolução desse problema, né, criado por essa gestão naquele exercício 2020. Mas, assim, coerentemente com o meu posicionamento de suspender o concurso, por isso que eu estou julgando também regulares, porque eu entendi que, apesar de ser uma situação permanente da prefeitura, que deviam realizar o concurso, mas aquele momento, principalmente por conta da situação de isolamento social, não seria adequado para a prefeitura a realização de um concurso público naquele momento. Então, só para Adriano, eu fiquei com uma dúvida. Esses contratos por prazo determinado, eles mantiveram os servidores que antes já prestavam serviço, apenas não renovou a seleção? Tem essa informação nos autos? Se são novos contratados, em que funções eram, né, para a gente ter uma noção da dimensão, porque, de repente, por uma falta de planejamento, pode ter gerado, de fato, a necessidade excepcional sob pena de paralisar os serviços públicos. Esse é um aspecto importante. Então, precisaria saber se houve uma renovação, se isso já vinha sendo pactuado, se são renovações, se antes havia sido feita seleção, e agora por que não foi feita uma seleção também, já que, assim, são essas questões que tem argumentos aí interessantes e razoáveis do doutor Guido, tem também de Vossa Excelência, de fato é uma situação complexa. A defesa alega que essas contratações seriam renovações. E todas seriam renovações. A doutora Carolina parece que está querendo esclarecer os fatos, né, presidente? A doutora Carolina já está levantando aqui. E que anteriormente houve seleção certificada, segundo eles. Adriano,
A advogada doutora Carolina Rangel está com a mão levantada, deve ser uma questão de fato, vou franquear a palavra. Sim, só para esclarecer essa questão das contratações, se tratam sim de renovações, e, na verdade, só para esclarecer um pouco também na fala do Ministério Público, doutor Guido, o ex-prefeito, ele assumiu, né, a gestão em 2017, de fato, mas em 2018 essa corte deliberou que a gestão fizesse um levantamento da necessidade de pessoal, né, justamente para realizar o concurso. Então, desde 2018 já se tinha essa necessidade e a gestão já tinha ciência disso e fez, de fato, o levantamento da necessidade pessoal, que demorou um pouco, porque a situação era bem precária, né? E, na verdade, de fato, o último concurso tinha sido realizado em 2008, e tão somente na gestão do ex-prefeito, 2017 a 2020, é que foi realizado um novo concurso, que no momento ainda não foi homologado pelo atual prefeito. Mas, então, foram cumpridas todas essas determinações do tribunal desde 2018, com o levantamento dessa necessidade pessoal, que demorou um pouco, porque foi bem complexo. Então, depois se deu andamento a todas as fases posteriores, com a contratação de empresa para a realização do concurso, de fato, a criação dos cargos que não existiam, né, então precisavam ser criados, e tudo isso leva tempo, né, a tramitação da lei na Câmara, enfim, e aí depois, de fato, a contratação da empresa, a realização do concurso, e aí chegamos na pandemia e foi quando não foi possível mais dar continuidade. Então, fica registrado a questão de fato. Vamos ao voto do conselheiro Adriano. Já foi proferido, né, o voto, na verdade. O voto, senhor presidente, é no sentido de julgar legais as contratações constantes nos anexos 1 e 2, concedendo em consequência respectivos registros, e julgar ilegal as contratações constantes no anexo 3, negando em consequência respectivos registros. Senhor Adriano, nesse caso da ilegalidade, qual é a razão? Eu estou aqui agora sem acesso. Acumulação de cargos. Ah, tá. E no considerando do voto, Vossa Excelência frisa bem essa questão da excepcionalidade do contexto, né? Exatamente. Para que, de fato, eu acompanho Vossa Excelência. Doutor Ranilson. O voto do conselheiro Adriano é vinculado a qual gabinete, presidente? Não, é admissão pessoal. Proposta de voto, né? É proposta de voto. Acompanho o relator. Também acompanho. O mandato fica aprovado de voto, Vossa Excelência.